Quais são os pactos que exigem a venda da alma? Existe uma forma correta de se vender a alma ao diabo? E quais as consequências dessa venda? Se você tem interesse nesse tema, esse vídeo é para você, mas eu aconselho que você comece e vá até o final. Porque se você pular para o final, que é a parte em que eu estarei explicando, mas você não terá fundamento, ficará feito bosta na água, mais perdido do que cachorro quando cai da mudança. Então, bora pro vídeo. Eu moro aqui ao lado das lojas, aqui a 10 minutos do centro da cidade. E estava conversando com alguns amigos na frente da loja, quando chegou um dos trabalhadores, funcionário de outra loja, que ela é todo esquisitão. Só usa preto e tem uma tatuagem com demônio. E tem um pince na orelha. E aí eu fiquei, será que esse indivíduo é pactuado? E aí, qual o nome dele, Marcelo e tal? Aí eu perguntei, você pode vir até aqui, garoto? Ele veio, todo grão, todo barbudo, esquisito, estranho. Você é luciferiano? Aí ele, todo mundo me pergunta isso. Mas eu não sou não tenho curiosidade. Aí eu digo, eu vou deixar um cartão para você. Peguei meu cartãozinho, aí em contato para a gente fazer um jogo e tal, toma aí. Correta aqui, pronto. Toma aí. Zanone Vizir, magia, astral dos orixás, tarô, baralho cigano, jogo de búzios ou dois, acordos luciferianos, pactos vitalícios. Então, tudo aqui. 819-9393-3813. Quando foi à noite, ele, primeiro contato. E aí? Eu digo, opa, quem é o Marcelo? Digo, oi, Marcelo. Eu queria fazer algumas perguntas. Aí, eu posso pactuar? Eu digo, cara, você pode. Agora, mesmo você sendo um cara estranho, e você achando que as pessoas já acham que você é, e mesmo eu achando que você é, nós precisamos ver o que é que o jogo de búzios diz. Jogo de búzios é umas conchinhas. Eu sei o que é, pois é. Aquele jogo de búzios diz se você pode fazer pacto. Se você nasceu em Ucarã, que é como a gente faz a primeira conta, pega a data do nascimento, ali o pai de santo já vai saber se você pode fazer o pacto ou não, vendo o seu Odu de nascimento. Se você é de Ucarã, um búzio aberto e for confirmado, porque a gente vai jogar com 16 conchas, um búzio aberto, 15 fechados, vai dizer que você é regido por Exu. Então, é um indivíduo muito difícil e normalmente a gente já vai saber que não. Pode fazer oferenda, pode acender as velas, mas pacto não pode. Se você for 2 búzios abertos e 14 fechados, você será de Diocô. Diocô significa que quando você fosse pactuar,
você deve pensar no seu interesse e noutra pessoa. Mesmo todos os pactos sendo pessoais, é que o cor só cresce se puder contar com outra pessoa, se pensar no crescimento de outra pessoa. Se der 3 búzios abertos e 13 fechados, você é de Ogum Eta Ogunda, é a criança de Ogum, é a pessoa que tem imensa dificuldade de aprender, principalmente se for com algum filho de Xangô, como é o meu caso. Meus santos de cabeça são Xangô, como está aqui, Xangô e Exu, são Baru. Então, vai ter choque se for comigo. É bom você procurar alguma coisa que melhor, mas fica difícil porque o Eta Ogundá é mentiroso. É de prometer e não cumprir. É de sugerir e não fazer. Tivemos problema com o filho de Eta Ogundá, um indivíduo, um CLT extremamente burro que entrou aqui, que ele aproveitava que a gente estava fazendo o ritual e eu cometi o erro de pactuá-lo com Baal, Beuzebu, para abrir os caminhos financeiros dele, amorosos, mas ele ficava bajulando Lúcifer. Ou seja, tudo que a gente pedia para ele fazer, ele não fazia, ele fazia o que ele queria, isso, ele sem ter nada, nenhuma iniciação, nem nada, nem tempo nenhum dentro da coisa, mas ele aproveitava a oportunidade de estar aqui para debaixo dos meus olhos ele fazer outra coisa, as cagadas dele. Esse é o Eta Ogundá. E eu poderia até pactuá-lo, mas não gostaria de um Eta Ogundá aqui. Né? 4, Irossum. São 4 búzios abertos. Restante fechado. Então, em Irossum, nós teremos uma pessoa que precisa ter um cargo espiritual. Você precisa sim ser pactuado, pode sim ser pactuado, e você precisa ter uma responsabilidade. E nós vamos sim treinar você para o sacerdócio, porque você precisa, como eu falei. Então, Irossum. Se for de Oxê, Oxê está mais relacionado, que são 5 búzios abertos, preste atenção, são 5 búzios. E aí a gente olha e vê que o Oxê, ele está ligado na sua própria beleza. As mulheres de Oxê, que são regidas por Oxum, elas estão muito ligadas na beleza delas e pensam demais nelas, e enquanto são sedutoras, enquanto são levianas, temos aí a regência de Oxum, mas podem ser facilmente também pactuadas. E aí nós teremos 6, e nós teremos Obará. A Obará, além de poder fazer o pacto normal com qualquer das entidades, e Obará de riqueza, então, com Baal, Beuzebu, Baal. E a partir daí a gente pode ver nele Orobas, Bunê e outros que vão abrir os caminhos financeiros. São 6. O 7 é Odi. E Odi é algo ferido, caçado, procurado por Ogum. E é de grande dificuldade. Essa pessoa aí, ela, com 7 búzios abertos, o correto é mandá-la mesmo para um babalorixá. E se possível da nação Queto, pelo menos aqui em Caruaru, eu mandaria para babalorixá Pai Márcio de Ossain,
que tenha experiência para jogar e ver como pode fazer os seus ebós, dar o ebó, ebori, e buscar dentro do candomblé a sua iniciação. No luciferianismo, a gente deixaria que você fizesse oferendas, mas pactuar não. Com 8 búzios abertos, nós teríamos o Dionilê. O Dionilê tem como os orixás Funfun. Precisará vestir branco, mas traz equilíbrio. Então, pode ser pactuado e pode ser iniciado com o Irosun também. Só que Irosun, do pacto de abertura e caminho de prosperidade e riqueza, Irosun é a pequena fortuna, enquanto o Bará é a abertura para tudo isso. Quando a gente chega em 8, que é o Dionilê, é uma abertura neutra. A gente vai fazer o acordo e vamos ver o que vem para essa pessoa. Em Ossá, a pessoa é bruxa. Todas as pessoas que estão em Ossá, ela é bruxa, embora não deva praticar a bruxaria. Ela tem contatos com as Kênesis e as Iamis. E é um dos mais comuns, Odus. Principalmente se a pessoa tem uma descendência muito grande de negros. Então nós podemos pactuar. E aí vem o Odu, Ofum, que são 10 búzios abertos, 6 fechados. E aí nós teremos aquele que realmente pode ser um pontífice, um sacerdote. Ele vai usar branco e ele tem as mãos de vida e de morte. Ele tem o poder. O do Ofum tem esse poder. Então, se ele botar a mão sobre uma pessoa, isso aí vai ser interessante demais para a pessoa. A pessoa vai crescer, porque o Odu é Ofum. Então, o Odu Ofum pode ser e deve ser preparado para sacerdote. 11 é o Ori. O Ori é o da riqueza. A gente pode pactuá-lo, pode abrir, só que a grande dificuldade de Ori é a ansiedade. Ele está falando com você e com mais 200 pessoas. Sabe? Ele logo cedo vai completando aquelas ideias que ele tem sobre política, religião, astronomia e história, mas não se aprofunda muito naquilo. Compra livros, mas um burro carregado de livros não se torna um doutor. E aí, mas nós podemos sim. E 12 apurar também, que tem aí Xangô, o grande juiz. Porém, 13 búzios abertos é problemático. 14 búzios abertos é problemático, porque dá Icá, é violência. 15 búzios abertos. Já temos Obeogundá. E Obeogundá é agressividade em pessoa. O correto é que a pessoa fosse iniciada em Ogum. Mas nós podemos ver o que o jogo fala. E em 16 a pessoa é abençoada. E nós já podemos pactuá-la diretamente com Lúcifer. Ou seja, enquanto todos os búzios a gente, para abrir caminho, abertura e tal, a gente trabalha com Baal, com Beuzebu, com Orobas, com Bunê, com Paimon, com Clauneck, 16 búzios abertos já vão abrir aí a perspectiva de crescimento e expansão. Então, essa foi uma explicação maravilhosa. Eu pensei que ele ia dizer maravilhoso. Ele disse: o que é que você já ganhou? O que é que você tem como luciferiano? Eu disse a vocês que o CLT, ser CLT não é problema. O problema é que aquela pessoa ali, ela, durante o dia, ela é um parafuso numa engrenagem. Ela sabe ser cordial,
ela sabe ser engraçada, ela sabe ser gentil. Só que ela se sente obrigada àquilo lá. Quando ela sai do carro, o cara ligou depois que saiu da loja, um cara desse é completamente indelicado, ingentil e burro. Eu disse, o que eu tenho, o que eu não tenho não é de sua conta. Não é de sua conta. Porque você está chegando agora. Você não vai entrar como mestre. Eu sou mestre luciferiano. Isso é porque se eu vou vender a alma, tem as consequências que eu sei, então eu tenho que saber o que eu vou ter. E aí chega a questão de nosso vídeo. E aí eu perguntei a ele, por que você acha que tem alma? Vamos ver. Que horas você acorda? Ele disse, eu acordo 7 horas da manhã. Às vezes 6h30, como eu moro só tenho uma filha, eu levo a filha para a escola, tenho moto, uma motinha, e vou para o trabalho. Eu disse, mas você acorda 6 horas, mas você não toma café, você não dá uma cagada? Me diga. Aí ele foi dizer, eu costumo, assim que eu acordo, eu vou logo no banheiro, depois eu tomo café, aí eu pego a criança, levo para a escola, 8 horas eu estou no trabalho, porque aqui é interior, tudo fácil. E aí, quando é meio-dia, aí a gente fecha a loja e eu vou para casa. O que você faz em casa? Eu tomo banho, vai no banheiro, vou no banheiro, almoço. Primeiro eu pego a criança antes, que está na casa da avó, levo para casa, para ficar um pouco com a criança naquele período. Aí quando dá 1h30, bota a criança. Mas você não descansa? Não, não tem tempo. Bota a criança na garupa da moto, levo para casa da avó, do lá vou trabalhar 2 horas, estou no trabalho. E trabalho até que hora? Eu disse, eu trabalho até às 6, mas às vezes acontece de estar esperando um caminhão. Para quê? Porque eu trabalho numa que vende malhas, uma malharia, então tem que descarregar. Isso acontece geralmente na terça e na quinta. Certo, aí você não vai pegar a criança, não, tá na casa da avó. Aí eu fico das 6 às 8, mais ou menos, até quase às 9, e vou para casa. Passo na casa da avó, pego a criança e levo para casa, certo? E no outro dia, aí ele repete tudo. Isso de segunda a sábado, né? Porque no sábado não tem a criança, já vão de sandália e tudo, certo? E final de semana. Aí final de semana que tem futebol, eu gosto de sair com futebol, depois a gente bebe, depois namora, mas namora como? A tua namorada, não, mas a gente sai pra pegar umas meninas. Eu digo então final de semana é pagode, festa, futebol, cigarro, bebida, para no começo da semana começar tudo novo, é. E tuas férias? Não, minhas férias eu ia tirar agora, mas eu vendi minhas férias. Porque estou precisando fazer isso, fazer aquilo, fazer uma reforma no quarto, fazer. Certo. E qual é o tempo que você tem para você? Como assim? Eu digo, para você esse é o tempo. O tempo de você ler.
o tempo de você meditar, o tempo de você pensar em você, de cantar um mantra, de ler um livro. Você não tem tempo, não tem. E você está fazendo isso há quantos anos? Ah, eu tenho 9 anos de firma. Pois é. Você percebeu, né? Que você deixou claro para mim que você não tem alma? Porque sabe a diferença entre um macaco e um ser humano? É porque o ser humano, ele pode se interiorizar, ele pode ler, ele pode questionar, mas ele não faz isso. Quando tem um pouco tempo, se torna evangélico, vai embora para a igreja. O pastor está lá pensando por ele. Ele não precisa pensar. Ou seja, trabalhando como você trabalha, fazendo isso todo dia, porque o que é rotina? É você saber o que vai fazer hoje. E o que é tédio? É você saber o que vai fazer amanhã. Você já vendeu a sua alma há mais de 9 anos. Você tem 9 anos de empresa, 9 anos que não se interioriza. Você não tem alma. E a grande maioria das pessoas que estão nas igrejas, comandadas por pastores como a Sara Cheieva, que em vez de você descobrir por você, você chega, vai lá assistir os podcasts dela, ela pensando por você, porque você não tem capacidade de raciocinar, que fazem parte da igreja de Edir Macedo, Silas Malafaia, ou desses ridículos profetas mirins, você não tem alma. Não tem alma. Por isso que o espiritismo, o chiquense, o de Chico Xavier, o espiritismo de Kardec é uma mentira. Porque eles lhe dão crédito, eles dizem que você reencarna. Você não reencarna, você retorna. Você sai pelo ralo da espiritualidade e cai aqui. Você retorna, você é obrigado a descer pelo ralo. Quem reencarna são as grandes almas. Quem reencarna é Chico Francisco de Assis. Quem reencarna é nível de Mahatma Gandhi, Jesus, Siddhartha Gautama, o Buda, Buddha, o Osho. Você é uma cagada da espiritualidade. Essas multidões não passam disso. Eu não passo disso. De uma cagada da espiritualidade. Agora, se este cocô se interioriza, se ele sai do plano da besta, que é comer, cagar, comer, não necessariamente dessa ordem, trabalhar que nem um bicho, fazer sexo, beber, comer e dormir, essa é o nível de uma besta. E há 3 níveis dessas bestas. O primeiro nível é o mais baixo. Ele não quer saber de espiritualidade. Ele é o ateu, é o agnóstico. Tem um nível maior,
que ele quer saber, ele tem certificados de tudo na parede, numerologia, baralho cigano, tudo, tudo, tudo. Mas a vida dele é uma bosta. Dependendo do que ele ganha, a vida pessoal dele é uma bosta. Não tem equilíbrio. Essa pessoa é uma besta evoluída. Ela deixou de ser o troglodita e passou a ser o homem sábio. Ela se esforça para pensar, ela tem tempo para pensar. Mas em relação à espiritualidade, ela fica lambendo o pote de vidro, mas ela não consegue lamber. Esses são os hipócritas. Tem uma menina aqui na minha casa, ela vem, joga carta comigo, aí vai na casa da mãe de santo, aí a mãe de santo diz que eu estou fazendo bruxaria contra ela aproveita e faz bruxaria contra mim lá, aí depois dá merda lá, ela volta para aqui, aí aqui eu vou e digo, olha, a mãe fez bruxaria para tu, porque eu realmente vi, mas aí ela não sabe se eu estou mentindo, ela vai para outra cartomante, e a vida pessoal dela, da Kalila Ombre, com os filhos, a vida pessoal, amorosamente e tal, uma verdadeira bosta. Ela tem um complexo de rola bosta, de bola bosta, que é aqueles besourinhos. Mas a casa é cheia de diploma. Então essas pessoas elas já estão evoluindo. E por fim tem o superior, o humano, o que detém a alma, porque ele pensa, ele faz as perguntas que, de acordo com Platão, são fundamentais e são essenciais. De onde eu vim, o que faço aqui, para onde eu vou. A vida humana começa com o pensamento. Por isso que René Descartes queria dizer cogito ergo sum. Penso, logo existe. Se você não pensa por você, se você não tem tempo para você pensar, você nem sequer existe. Você é uma besta. E uma besta, ela não tem... E uma besta é uma besta mesmo. Ela não tem consciência do que está aqui, do que faz. Ela precisa só se alimentar. É uma besta fera do campo. É uma onça, é um cavalo, é um gorila. E nem tanto que um gorila já tem consciência. Ele olha no espelho e se reconhece. Marcelo, você não tem alma. Se o pacto dependesse de você vender a alma, você não poderia fazer pacto. Então, o passo a passo para a iniciação é olhar o jogo seu, se você tiver uma permissão, faz o pacto para você aprender a ser luciferiano. Porque as pessoas chegam aqui cheias de bobagem. Tem uma menina chamada La Bonequita, que era a coisa mais linda. La Bonequita saiu daqui, Caruaru, puxando uma cachorra. E de lá da cidade que ela estava, no outro estado, que precisa pegar avião e tudo, ela fez um pacto com Lilith. E ela, muito bonita e tal, sei que levantou-se e a gente fez até o casamento dela com Lilith aqui. 5 anos depois, final do ano passado, ela esteve aqui em Caruaru. Muito bonita, muito bem vestida. E fez o seguinte, a gente conversando com ela, descobri que nos 5 anos que nós tratamos dela, em nenhum momento ela assistiu um vídeo meu, quer dizer, eu era o mestre dela, eu e a minha sacerdotisa, que vinha de longe, inclusive para cuidar dela, ela não
achava que nós era dignos. Ela ia nos podcasts. Como que eu descobri isso? Eu tive semana passada um encontro com o Lúcia. Como assim? Eu senti um cheiro de enxofre. E quando eu olhei, era ele. Mas ele pediu para eu não virar. Era ele, Lúcia. E ele me disse umas coisas que eu não me lembro. Eu digo, que cheiro de enxofre. Olha, os vídeos que nós fazemos aqui, nós deixamos bem claro que essa história de misturar diabo com Satã, com Lúcifer, sabe? Isso é tudo uma monte de besteira formada pela igreja, principalmente se entra no nível da bizarrice. Pior, em relação à filosofia, à astronomia, história e política, as pessoas chegam aqui, elas chegam querendo mudar de vida, mas elas querem continuar com a mentalidade antiga. Quando eu vejo as permissões, a gente faz o pacto de abertura, prosperidade e riqueza, porque ela tem estrela disso. Mas conversando a gente vê a dificuldade. Tem uma pessoa especial, inclusive, que está cuidando de mim, porque mestre é aquele que aprende enquanto ensina. E essa menina, ela está cuidando de mim. E conversamos a respeito de muitas coisas. Só que ela é de Ori. Ela está conversando e fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Estamos falando sobre um assunto profundo e ela fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Isso é de Ori. É do dela. E teve um momento que eu não quero ser indelicado, mas você terminou os estudos, você fez filosofia, teologia, você se aprofundou em história? Aí a menina falou, não. Eu digo, por que é? Veja bem, o que eu estou passando para você é o melhor disso. Eu estou passando para você e eu estou citando obras. Quando eu falo em filosofia, eu falo Nietzsche, Platão, Aristóteles. Eu cito obras, a política de Aristóteles, a República de Platão, a Apologia de Platão. Assim falou Zaratustra de Nietzsche. E isso não encontra eco em você. Eu falo de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, e o mundo que você vive foi pensado por esses homens. Como que você pensa que as leis nasceram? Como que você pensa que a economia nasceu? Você já leu Karl Marx? E aí a gente vê que a pessoa, tudo que você está falando, para a pessoa fica no mundo fantástico. Mas não é por causa do mestre, é por conta do aluno. É preciso que haja fundamento para que ecoe na alma do aluno isso aí. Então a gente quer, sim, fazer a iniciação luciferiana. A gente faz o pacto com Baal para abrir caminho. Mas a questão de Baal não é problema. Você está reverenciando, você está cuidando dos seus compromissos com ele, tudo que você vai crescer.
Mas vai ter altos e baixos, porque o problema vai ser a sua mentalidade. O que você aprendeu no mundo aí fora, que é cristão. Então tem temas de altíssima relevância com essa menina que entrou conosco agora, que é muito inteligente, que está cuidando de mim, que é muito difícil de conversar a respeito. Teve uma camarada que chegou aqui, Maria. Maria só queria de mim o pacto. Porque na época tinha o pacto e tinha algo que você ajudava o templo. Mensalmente, com a mixaria, água, luz, essas coisas. E quando chegava o dia, ia chegar na semana dela mandar o dinheiro, aí havia discussão, briga. De repente ela sumiu. Manipuladora, ela sumiu. Depois botou a culpa em mim. Foi procurar um tal mestre. Mestre Melchior. O que disse que Asmodeu cortou o braço dele e botou fogo no templo dele. Pois ela voltou. Eu botei cartas com o mestre Melchior e ele disse que o senhor estava certo. E eu fiquei, como assim? Ela, entre todas as pessoas que ela assistiu, milhões de podcasts, ela me procurou para ser o mestre dela. E eu comecei a jogar tarô, baralho cigano, numerologia, essas coisas, desde 1994. E tem um pacto de 2018 em Baal, e iniciação em busca. E agora eu preciso que uma pessoa que se pactou em mim vá no outro mestre para ele validar o que eu falo. E ela gostava dessa carocapé. Estavam instalando aqueles postezinhos que coloca a câmera, e a câmera lá em Copacabana, e eu acho que vai se espalhar pelo Brasil, detecta as pessoas. E com isso vai prendendo os ladrões que acham que no meio da multidão estão de boa. Os marginais. E aí ela mandou uma foto de uns postes que estavam colocando na cidade dela e disse que era para dominar a raça humana. Eu fui ver o fundamento, Carol Capel. Cara, como é que você, que trabalha aí em São Paulo, acorda 3 da madrugada, sai para trabalhar, pega 2 busão, porque o busão é um inferno sobre rodas. E aí você volta meia-noite, para no outro dia sair 3 horas da madrugada. O que é preciso para dominar a sua mente? Se o sistema já lhe consumiu, se você já não tem mais alma, se você faz aquela coisa toda e no final de semana você está lotando as Assembleias de Deus, as igrejas da vida, você não consegue ficar com você. Tem que ter um som ligado. Tem que ter bebida na mesa. Tem que ter amigos de lado. Uma televisão. Você não consegue olhar para você. Não importa se você seja evangélico, católico. Se você está preso dentro do sistema, se você não tem tempo para você, você não tem alma. Então, os pactos, finalmente, a venda da alma ao diabo era coisa extremamente medieval. Acontecia isso sim, porque
A gente pega o livro de São Cipriano capa preta e o livro é medieval. E você vai ver que naqueles grimórios tinha assim isso aí. Mas nos grimórios mais antigos, naqueles que são oficiais e que são utilizados por magos, por magistas, nós temos as cravículas de Salomão, que relata sobre os 72 daimons de Goécia e a conjuração dos 72 daimons de Goécia é feita através de anjos. Você primeiro conjura anjos e tudo mais para você trazer aqueles daimons e você poder negociar com eles. Não sei se você sabia, mas na Goécia de Salomão, nem troca vocês fazem, você dá a ordem para o daimon trabalhar. Na Goécia luciferiana já existe mais um enfoque mental. Somente na demonolatria é que a gente, os satanistas luciferianos que veneram, é que fazem trocas. Então, você assiste meio mundo de podcast, mas você não sabe porra nenhuma. Porra nenhuma. Tanto que você vê o mestre de verdade, mas você não tem olhos para ver. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E por que na minha casa se pactua e faz iniciações tanta gente ao longo dos anos? Porque o mestre está pronto, então os discípulos aparecem. Não tem como você vender a alma, meu querido. Você não tem alma. O que você estudou sobre a astronomia? Porque você não tem um telescópio para estudar nem computadores. Você crê no que a NASA diz. Aí o cara diz, não, mas existe meio mundo de observatório que não é da NASA, assim. Mas não existe rádio pirata que a polícia não chegue lá e não prenda. Por que você acha que vai haver observatório? Tem que ter alguma relação. Tem que subjugar-se ao oficial. O órgão oficial, porque senão a polícia prende tudo, não é assim? Você vive a astronomia pela sua fé, é fé. Você não tem luneta para observar. Dizem e você acredita. E por que você acredita? Que desde quando você entrou no ginásio, já começaram a falar que a Terra tinha os diversos movimentos e que você vivia no sistema solar. Sobre política, o que você sabe é o que você, se você leu, porque se você leu, você precisa dizer que leu. Você leu Frei Beto, Batismo de Sangue, Teologia da Libertação, de Frei Leonardo Boff, a Ética Protestante, você leu? O que é que você leu? O que você estudou sobre teologia? Você leu Bíblia? Conhece Bhagavad Gita? Leu o Corão? Leu Mahabharata? Leu Dhammapada? Leu Pisofia? O que você sabe? Porque se você não sabe, e você não sabe que sabe, e você não tem coragem de chegar aqui e falar do que você sabe, então o seu conhecimento é uma porcaria. Porque não é conhecimento. Você não tem fundamentação. Mas você precisa pensar igual o mestre? Não. Agora você precisa prestar atenção e anotar. Porque senão você não vai mudar de mentalidade.
Pois bem, você se pactua, depois dos jogos, se pactua para aprender. Você não se pactua, você vai pedir, fazer os pedidos e tal, mas você é um aluno. Na iniciação, você se pactua para ter. Mas você pode passar 3 meses em Baal, pelo menos aqui na minha casa. E pode passar 3 anos sem evoluir para Lúcifer. Porque a mentalidade sua não é luciferiana. Então não tem como vender a sua alma, porque você não tem uma. Mas se você estudar, se tiver coragem de acabar com os relacionamentos que não prestam, amorosos, familiares e tudo, se tiver culhões para deixar o trabalho que lhe escraviza e começar a ter uma vida de pensamento, se você se diferenciar de um porco, de um cavalo, de uma besta, então você começa a sentir a alma dentro de você. Eu garanto que você vai sentir a alma e vai se emocionar. É a alma nascendo, nascendo. Por isso que a Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Zele para sua alma crescer. Aí depois nós falaremos sobre vender alma. Mas por enquanto você não tem, Marcelo, me desculpe. Você e as milhares de pessoas que vem aqui, eu quero fazer um papo com um homem lá de baixo. Vocês são uns cachorros. Os cachorros. Quem sabem nada. Eita!